Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 17º dia do Veda Edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a resenha do conto barra novela do Frei Alberto de Imola, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Havia em Imola um homem de vida acelerada e corrupta, conhecido por Berto della Massa, cujos atos infames, sabidos por todos da cidade, o levaram a cair em tal descrédito que em Imola já não havia quem acreditasse em nenhuma palavra que dissesse, fosse verdade ou mentira. Assim, ao perceber a impossibilidade de seguir ali com suas trapaças, mudou-se feito um desesperado para Veneza, cidade acolhedora de todos os vícios, e aí cogitou outra maneira de dar vazão aos seus maus atos. E quase como ruído na consciência pelas más ações cometidas no passado, mostrou-se arrebatado por grande humildade e, tornando-se mais católico que qualquer outro, fez-se frade menor e adotou o nome de Frei Alberto da Imola. Esse é um trecho ali do começo da novela de Frei Alberto de Imola, escrito por Giovanni Boccaccio, que vocês podem perceber, né? O protagonista dessa vez é um grande do malandro e resolveu mudar de ares, foi para outra cidade e resolveu adotar uma nova identidade. O sujeito, o malandro, virou um frade. Olha que coisa bacana, cara de pau, né? Claro que continuou aprontando das suas. E justamente num certo dia apareceu uma senhora muito distinta chamada Liceta. Foi se confessar, né? E lá, claro, lá ela se mostrou muito da pomposa, muito orgulhosa da sua beleza e ficava se excedendo em altos elogios. E o padre, o frei, postiço, né? Ficou de saco cheio daquela senhora muito chata, buzinando ali no seu ouvido coisas inúteis, fúteis. Aí ele teve uma ideia. Poxa, essa senhora é tão distinta, tão bela, formosa, vou aplicar um golpe nela. Mas exatamente qual é o golpe que ele vai aplicar? Bom, aí você pode lembrar de uma coisa, né? Essas histórias aqui de Decameron, do Giovanni Boccaccio, sempre são picantes, como foi a história da semana passada. E com certeza aqui o malandrão vai querer tirar proveito dessa senhora tão cheia de si, mas burra que nem uma porta. Vocês sabem o que ele vai fazer com ela, né? Segundas, terceiras e quartas intenções. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler essa novela muito engraçada do Giovanni Boccaccio. Minha avaliação do texto. Eu acho que é a primeira vez entre esses primeiros 4 contos de Giovanni Boccaccio, de seu Decameron, que eu posso afirmar que finalmente eu achei a história realmente um pouco mais engraçada, divertida e realmente eu dei umas risadinhas aqui e acolá. Mesmo que seja sempre por causa do mesmo motivo. Entre 3 e 4 oportunidades aqui, o protagonista, esse frei malandro, faz uma tiração de sarro com essa Liceta, a mulher que ele fica interessado. Ele reduz ela a uma espécie de burra mor, ou seja, ele atribui vários apelidos a ela. Toda vez que ele dá um novo para a cidadã, eu dava uma boa risada. Claro, é algo repetitivo, mas pelo menos é exatamente algo que a gente pode dizer que realmente é um texto mais cômico. Sim, os outros parece que são, mas eles estão engraçados na verdade por causa da situação embaraçosa que os protagonistas das histórias se metem. Claro, aqui também vai acontecer a mesma coisa, porque depois, um certo spoiler, né, que ele realmente conquista esta mulher que é uma porta, se ele vai se dar mal. Isso porque, né, claro, ele tem toda essa facilidade de passar uma conversa nela porque o maridão não está presente. Só que, sim, ele não está por perto, mas os cunhados de Liseta estão e ficam meio desconfiados da movimentação que anda acontecendo por ali, um certo anjo que aparece aqui nessa história. Não vou entrar em detalhes porque é a parte também divertida que eu digo pelo quiprocó das situações. Enfim, ele vai se dar mal por causa dos cunhados de Liseta. E aí sim, muita gente que lê essa história aqui pode pensar que também essa parte é engraçada. Quer dizer, a situação é embaraçosa.
Assim como nos outros contos que a gente já viu nas semanas anteriores, as situações propostas e que acontecem com os protagonistas, você pode realmente considerar que é uma coisa engraçada e que faz rir com certeza. Mas também aí depende do seu bom humor, exatamente, porque não é exatamente uma situação cômica por si só. Bom, pelo menos na minha opinião, muita gente pode achar que sim. Na verdade, num geral, a gente já pode perceber uma certa base entre todas as histórias aqui dessa pequena seleção de 10 contos do Decameron. Com certeza, sempre há uma tendência a acontecer uma história um pouco mais picante, uma situação picante, ou seja, referente a sexo, uma libertinagem, melhor dizendo, né, que acontece entre o protagonista e alguma vítima, por exemplo. E depois, logo em seguida, acontece algo que é um certo quiprocó, uma situação comprometedora, embaraçosa, posições ridículas que a pessoa acaba ficando. Também, claro, isto, no fundo, é engraçado também, só que não me faz rir às gargalhadas, como esses comentários que aconteceram por aqui nessa história. Mais ou menos eu posso dizer que essas situações aqui ficam mais engraçadas quando a gente vê elas encenadas num palco, por exemplo, ou mesmo numa peça audiovisual, porque é uma coisa muito física e às vezes só descrita aqui pela narração não é muito engraçado. Quer dizer, minha opinião, com certeza muita gente que lê pode achar assim de rachar o bico. Outra coisa que a gente pode perceber também é que no fundo essas histórias aqui têm um certo cunho moralista, né? Tipo, não saia das regras, não pule a cerca, não faça tal coisa. No fundo, é um jeito de meio que dizer para as pessoas não saírem da linha através dessas histórias. Porque no fundo, se você tenta fazer alguma malandragem, você acaba se dando mal. Mesmo que antes, claro, você tenha se dado bem lá pelo cunho sexual das situações. Agora, com certeza, um problema aqui desse texto dessa semana é que ele acaba de uma maneira muito abrupta, pois num certo desdobramento do que o personagem acaba se metendo, parece que vai render algo bastante até engraçado, pois esse Frei cai numa certa situação super embaraçosa que você pensa, não, dali vai acontecer muitas e muitas coisas. Só que, logo em seguida, a história já se encerra. E aí também eu fico com uma outra sensação, também já comparando todos os textos até agora. Parece que sempre o Giovanni Boccaccio ele não quer se estender muito na sua história. E daí quando ele apresenta essa base que eu já coloquei para vocês, ele simplesmente acaba o texto. Ele não se alonga mais. O que é uma pena, porque na verdade, em certos momentos, as histórias tendem a serem sim mais interessantes, justamente porque cai numa outra situação melhor elaborada, mais complicada. Mas no fundo, ele acaba encerrando de maneira precoce, principalmente nessa quarta história aqui. Mas deve ser assim na obra completa. Lembrando que nesse livro aqui temos apenas uma seleção de 10 novelas de acordo com o gosto aqui do organizador. Mas com certeza na obra completa, sem novelas, tudo será da mesma maneira. Ou seja, são histórias puris, mesmo que tenha alguma sacanagem ali no meio, que possa ser muito forçado, embora, também lembrando, né, esse lado sexual que temos aqui, ele não é muito descritivo, não é explícito. Às vezes tem muitas metáforas para dizer o que os casais estão transando, por exemplo. É coisa bem sutil mesmo. Tanto que dá para dizer que o texto até é bobinho, até infantilizado às vezes. Ou adolescente, né? Ou seja, não traumatiza ninguém que vá ler isso aqui. Ou seja, no fundo eu achava que esse texto aqui dessa semana seria um avanço em relação aos três anteriores, mas no fundo acabou resultando na mesma proporção de diversão e frustração. Ou seja, para a novela de Frei Alberto de Imola, de Giovanni Boccaccio, eu atribuo apenas a mesma nota de sempre, 3,5 asteriscos. Mas amanhã eu acho que teremos histórias um pouco mais densas numa estreia aqui do Projeto Contos do Meio-Dia. A nova coletânea para as quintas-feiras, o volume do silêncio, de João Anzanello Carrascosa, um autor que até agora eu não li nada sobre ele, mas tenho muita curiosidade a respeito do que ele produz. Ele é um autor bem conceituado, digamos assim, badalado, né? Também. Vamos conferir o que ele tem a dizer nas próximas quintas-feiras. E claro, semana que vem, na quarta, voltamos com mais uma história aqui de Decameron, com outra história levinha, picante, aquela mistureba de sempre. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto nesse começo de 2019. E tchau!